Imagine ser insultado e sentir nada. Nenhum calor subindo ao rosto, nenhum impulso de responder. Só um silêncio profundo. E, por algum motivo, o outro começa a perder o controle. Esse é o verdadeiro poder, quando sua calma começa a destruir o caos dos outros. Poucos dominaram isso como Miyamoto Musashi, o samurai que venceu mais de 60 duelos sem jamais depender da raiva. Enquanto seus inimigos gritavam, ele observava. Enquanto os outros queimavam energia tentando provar algo, ele economizava cada respiração. No fim, não era a força física que decidia, era quem permanecia imperturbável. Mas será que isso ainda funciona hoje? Em um mundo onde cada notificação parece um duelo, cada comentário uma provocação? Será que a verdadeira vitória no século XXI ainda depende da mesma arma que Musashi usou há 400 anos, a mente em silêncio? Se essa ideia já te fez pensar por um segundo, faz o seguinte: deixa o like agora, se inscreve no canal e comenta o que mais te tira do sério. Porque ao longo dessa série, você vai descobrir como parar de ser manipulado emocionalmente e começar a vencer em silêncio. Agora, pensa comigo. Por que reagimos tão rápido? Por que deixamos pequenas coisas, o trânsito, uma crítica, um olhar atravessado, roubarem nossa energia como se fosse algo normal? A resposta está no paradoxo da força. Quanto mais você tenta parecer forte, mais fraco se torna. Porque a força que reage é reativa, mas a força que observa é criativa. Musashi entendeu isso cedo, ainda adolescente, quando lutou seu primeiro duelo aos 13 anos. O adversário tremia de raiva, jurando humilhar o garoto órfão. Musashi, em silêncio, apenas esperou o momento certo e venceu. Desde então, ele percebeu que o verdadeiro combate nunca era contra o inimigo, mas contra a própria perturbação. E você? Quantas vezes perdeu uma discussão não porque estava errado, mas porque estava emocionalmente cansado demais para pensar com clareza? Quantas vezes reagiu só para perceber depois que o outro tinha te conduzido exatamente onde queria? Esse é o primeiro ponto do caminho. Antes de dominar o mundo, é preciso dominar o pulso que dispara antes da palavra, o nó na garganta antes da resposta, o fogo antes da ação. A calma não é ausência de emoção, é a domesticação da reação. Nas próximas partes, vamos seguir as 4 leis mentais que fizeram de Musashi invencível. Mas primeiro me diz, se a sua calma fosse uma espada, quem na sua vida você ainda deixa empunhá-la por você? Todo o sofrimento começa com uma frase silenciosa na mente. Isso não deveria estar acontecendo. Essa é a raiz de quase toda perturbação humana. Não é o problema em si que nos destrói, é a resistência ao problema. Musashi entendeu isso ainda jovem, quando a vida o arrancou de qualquer conforto. Órfão, sem mestre, sem lar. Enquanto outros buscavam culpados, ele se perguntava apenas: o que está diante de mim agora? Aceitar o real não é desistir, é remover o desperdício mental que antecede a ação. O cérebro humano foi moldado para lutar contra o inesperado. Quando algo foge do plano, o corpo reage com o mesmo alarme que usaria diante de um predador. Mas essa biologia primitiva nos faz lutar até contra o trânsito, contra um comentário, contra o passado. A tensão não vem do mundo, vem da tentativa de editá-lo em tempo real. E quanto mais você luta contra o que é, mais energia entrega ao que não controla. Pensa em quantas vezes você acorda e já desperdiça força antes do café. Uma notificação, uma manchete, uma comparação. Seu corpo endurece, o peito fecha, o cérebro entra em modo de defesa. Sem perceber, você começou o dia lutando contra o invisível. Musashi via esse padrão em todos os guerreiros que caíam diante dele. Antes de perderem a luta, já haviam perdido para a própria resistência interna. Ele escreveu: aceite tudo exatamente como é. Não porque isso soe bonito, mas porque é funcional. A aceitação é a pausa entre o golpe e a resposta. O instante em que você percebe que o fogo está aceso, mas decide não colocar gasolina. É o que transforma caos em clareza. Na prática começa simples. Algo te irrita, um erro, um atraso.
uma palavra atravessada. Antes de reagir, pare. Respire uma vez. Diga mentalmente: isto é o que está acontecendo agora. Não precisa gostar nem concordar. Apenas reconheça. O reconhecimento dissolve a fricção. E com a fricção dissolvida, a energia volta a você. Musashi não perdeu tempo lamentando ser órfão. Ele treinava. Não gastou fôlego reclamando de chuva antes da batalha. Ele observava o terreno. O que era obstáculo para outros, para ele virava cenário. Essa é a diferença entre o que vive reagindo e o que vive respondendo. Um tenta mudar o que sente, o outro muda o que faz. Olhe ao redor. Quantas pessoas você vê lutando contra o que não podem alterar? Quantas perdem semanas, meses, tentando corrigir o passado ou prever o futuro? A aceitação é o corte que separa o essencial do ruído. Quando você aceita, o mundo não muda, mas você se liberta da tentativa inútil de controlá-lo. E é nesse estado que o próximo passo se revela. Se você para de desperdiçar energia com a resistência, começa a perceber algo curioso. Os outros ainda estão lutando. E é aí que o jogo vira. Há um tipo de vitória que acontece antes mesmo da luta começar. É quando o inimigo se cansa tentando te provocar e você ainda nem se moveu. Miyamoto Musashi chamava isso de economia de energia, o poder de deixar o outro se desgastar com a própria ansiedade. Ele provou isso em um dos episódios mais lendários da história dos duelos. 70 guerreiros da escola Yoshioka se reuniram para matá-lo. Armaram uma emboscada perfeita, espadas afiadas, posição estratégica. O número estava a favor deles. Mas Musashi não apareceu. Minutos viraram horas. O sol subia, a tensão aumentava. Um começou a duvidar, outro se irritou, o medo misturou-se à raiva. Quando finalmente o samurai chegou, os 70 já estavam derrotados, não fisicamente, mas emocionalmente. O medo, a espera e o orgulho haviam drenado toda a força que tinham. Musashi observou, viu as brechas e venceu. Ele entendeu o que poucos compreendem. Quem tenta controlar o outro perde o controle de si. E no mundo moderno, essa guerra continua. Nas redes sociais, nos grupos de trabalho, nas conversas familiares. Pessoas gastam horas tentando provar algo, desabafar, reagir, se justificar. Enquanto isso, quem permanece calmo tem vantagem absoluta. Você já percebeu como a pessoa que mais tenta te irritar é sempre a que mais se consome? Elas vivem em estado de alerta, esperando sua resposta, alimentando a própria ansiedade. Você se cala e o silêncio delas se transforma em desespero. Elas começam a lutar contra a própria expectativa, até que se exaurem. A energia que gastariam com você se volta contra elas mesmas. O silêncio, quando é consciente, não é fuga, é estratégia. Porque enquanto o outro reage, você observa. Enquanto o outro fala demais, você coleta informação. E no fim, quando for necessário agir, age de forma precisa, sem drama, sem ruído, sem pressa. O erro de muitos é achar que calma é passividade. Mas calma é domínio. É saber que você não precisa responder tudo, nem lutar todas as batalhas. Algumas guerras se vencem com paciência. Alguns inimigos caem sozinhos, bastando que você não entre na arena com eles. Na próxima vez que alguém tentar te provocar, lembra disso. Cada segundo que passam, esperando sua reação, é energia que não voltará. Enquanto eles fazem flexões emocionais tentando te atingir, você está crescendo em silêncio. Mas isso exige uma habilidade que vai além da calma. Para transformar o silêncio em poder, é preciso saber observar. E é aí que Musashi se separa dos comuns. Ele não apenas suportava o inimigo, ele o lia. Musashi tinha um hábito estranho antes de cada duelo. Em vez de treinar golpes ou revisar táticas, ele apenas observava. Chegava dias antes, misturava-se às pessoas comuns e estudava o oponente à distância. Como ele caminhava, falava alto demais, olhava nos olhos ou desviava. Cada gesto, cada tique nervoso, cada palavra fora de lugar, tudo era um mapa da mente. Enquanto os outros guerreiros afiavam espadas, Musashi afiava a percepção.
Ele sabia que, em um combate, a espada só é útil quando o inimigo já está previsível. O duelo começava muito antes do primeiro golpe. Ele chamava isso de ver o que não se pode ver. A arte de perceber intenções antes que se tornem ações. Agora pensa. Quantas vezes você foi pego de surpresa por alguém? Um colega que te elogiava e depois te sabotou. Um amigo que parecia leal, mas usava suas palavras contra você. Será que os sinais já não estavam lá? Será que o problema não foi a ausência de aviso, mas o excesso de distração? Vivemos cercados por performances. As pessoas se comportam como atores, tentando parecer fortes, confiantes, seguras. Mas toda atuação deixa um rastro, um olhar rápido demais, uma mudança sutil no tom de voz, uma justificativa longa demais para algo simples. Musashi treinou para enxergar esses rastros. Ele dizia, de uma coisa conheça 10.000. Ou seja, de um padrão, descubra o caráter inteiro. E quando você aprende a observar assim, o mundo desacelera. O que antes parecia confuso, vira leitura. O insulto deixa de ser ofensa e passa a ser diagnóstico. A raiva do outro revela insegurança. A crítica revela inveja. Cada comportamento é uma confissão disfarçada. Mas atenção, observar não é julgar. O julgamento é reação, e a reação te cega. Observar é ver sem querer mudar, é notar sem participar. É o mesmo olhar de um arqueiro que enxerga o vento, mas não o amaldiçoa, apenas calcula o tiro. Quando você observa, as máscaras caem sozinhas. E algo curioso acontece. Você começa a prever. Não como um mágico, mas como alguém que entende padrões humanos. A pessoa que se ofende fácil vai repetir isso. A que promete demais vai falhar. A que elogia em excesso prepara uma cobrança. Esse é o poder do observador. Enquanto o mundo corre para reagir, ele caminha devagar e vê longe. E a cada passo ganha vantagem. Mas Musashi não parava aí. Observar era apenas a metade da arte. A outra metade era usar tudo o que via como treino. Porque para ele até o caos tinha utilidade, se você soubesse como olhar. Musashi entendia que a vida não oferecia paz, oferecia provas, e cada uma delas, por menor que fosse, podia se tornar treino. A diferença entre um homem comum e um mestre era simples. O comum reclama, o mestre aprende. Na véspera de seu duelo mais famoso, contra Sasaki Kojiro, Musashi estava sendo levado de barco até uma pequena ilha. Seu adversário era temido, mais jovem, mais rápido, com uma espada tão longa que parecia impossível de enfrentar. Qualquer outro passaria a noite em pânico. Musashi não. Enquanto o barco deslizava pelas águas, ele pegou um remo e começou a esculpir uma espada de madeira. Sem pensar, sem planejar. Apenas esculpiu em silêncio. Fez o remo alguns centímetros mais longo que a lâmina de Kojiro. Transformou o que tinha nas mãos em uma arma improvável. Transformou o momento em treino. Quando chegou à ilha, propositalmente atrasado, encontrou Kojiro fervendo de raiva. A espera, o orgulho e o ódio o haviam consumido. Em segundos, a luta terminou. Musashi venceu, não por força, mas por calma. Kojiro morreu, derrotado pela própria impaciência. Essa história é mais do que uma lenda. É uma metáfora sobre a forma como enfrentamos nossos dias. Quantas vezes você desperdiça energia desejando que o mundo fosse mais justo, as pessoas mais gentis, os planos mais fáceis, e se cada irritação fosse apenas parte do treinamento? O cliente difícil, a crítica injusta, o atraso do metrô, tudo parte da mesma academia invisível da mente. O verdadeiro praticante não busca tranquilidade. Ele treina nela. Ele entende que cada situação é uma oportunidade de fortalecer o que mais importa, o espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço vive a liberdade, a escolha consciente de não ser dominado pelas circunstâncias. Musashi não via derrota nem vitória, via lições. Cada erro lhe mostrava uma fraqueza a ser lapidada. Cada ofensa, uma chance de praticar o desapego. Cada desconforto, uma aula sobre controle. E assim, dia após dia, ele se tornava inabalável.
Hoje o dojo não é uma arena cercada por espadas. É o trânsito, o escritório, o celular, a fila, a conversa tensa. São os testes diários que o mundo aplica sem aviso. Você falha. Tudo bem. É apenas repetição. O importante é perceber que cada vez que você aguenta um incômodo sem reagir, seu limite se expande. O que ontem te irritava, amanhã será apenas ruído de fundo. A pergunta é: será que você consegue olhar para o desconforto e dizer, obrigado pelo treino? Porque quando fizer isso, nada mais conseguirá te derrubar. Nem a ofensa, nem o caos, nem o medo. Apenas mais uma sessão no dojo da vida. Ser imperturbável não é nascer diferente. É praticar todos os dias um tipo de musculatura invisível, a da mente que escolhe o que merece sua energia. Musashi não se tornou calmo por sorte, mas por repetição. Ele treinou a paciência como quem afia uma lâmina, e você pode fazer o mesmo. Pense neste capítulo como um manual de campo. 7 dias para reconquistar a clareza que o mundo tenta roubar. Nada místico, nada impossível, apenas treino prático. Dia 1, o instante do gatilho. Durante o dia, repare quantas vezes o corpo se contrai. O e-mail tenso, a mensagem que irrita, o ruído do trânsito. Toda vez que sentir o impulso de reagir, pare e respire uma vez. Diga: isso é o que está acontecendo agora. Esse pequeno reconhecimento interrompe o ciclo automático que gasta sua energia sem resultado. Dia 2. A regra do silêncio. Toda provocação pede urgência. É o inimigo interno querendo que você responda. Espere 30 minutos antes de reagir a qualquer coisa que te tire do eixo. A maioria dos conflitos evapora nesse intervalo. Silêncio. Aqui não é omissão, é domínio do tempo. Dia 3. O caderno do observador. Anote 3 interações que te incomodaram. Não descreva o que o outro fez, descreva o que isso revelou sobre ele. Você vai perceber padrões. A pessoa que interrompe sempre tem medo de ser ignorada. A que te provoca, busca validação. A observação transforma irritação em sabedoria. Dia 4. O jejum de reatividade. Passe 24 horas sem consumir nada que te coloque em modo de defesa, notícias, redes, discussões. Observe o corpo, a mente, o espaço livre que surge. A tranquilidade não é ausência de estímulo, é ausência de reação inútil. Dia 5. Treino deliberado. Escolha um incômodo pequeno e transforme em exercício. Atrasos, erros, barulhos. Use-os para praticar o desapego. A cada irritação dominada, o músculo da mente se fortalece. Dia 6. Decisão em calma. Escolha uma decisão importante e adia até estar tranquilo. Você vai notar. Clareza chega quando o barulho interno cessa. É o mesmo princípio dos samurais antes do golpe. O vazio antes da ação. Dia 7. Revisão. Releia tudo o que viveu na semana. Veja o que antes te tirava do sério e agora parece insignificante. Essa é a prova do progresso. O mundo continua o mesmo, mas você mudou de frequência. Musashi dizia: o caminho do guerreiro é a aceitação do que é e o uso do que vem. A mente inabalável não é fria, é focada. E esse foco nasce do treino. 7 dias é o início, uma vida é a prática. Agora me diz, se tudo ao seu redor continuar em caos, você ainda seria capaz de permanecer em silêncio? Há um tipo de vitória que ninguém vê. Não aparece em aplausos, não rende troféus, mas muda tudo por dentro. É o momento em que você percebe que nada mais te compra barato. Nem elogio, nem crítica, nem provocação. Você se torna caro demais para o drama. E barato demais para o ego. Musashi chamava isso de vencer sem lutar. Não porque evitava a batalha, mas porque já tinha vencido dentro dela. Quem domina o próprio interior não precisa provar nada ao exterior. Esse é o ponto final do caminho. Quando a paz deixa de ser um objetivo e vira seu estado natural. Vivemos cercados por estímulos que tentam comprar nossas emoções. O mercado compra sua atenção, a vaidade compra sua pressa, o orgulho compra sua raiva. E toda vez que você vende um pedaço de si a essas forças,
perde um pouco da própria autonomia. A mente inabalável não se nega a sentir, ela negocia com sabedoria. Ela pergunta: vale o preço? Vale perder horas de paz por 30 segundos de resposta? Vale se justificar para quem já decidiu não entender? Vale provar seu valor a quem não vê o próprio? Musashi aprendeu que não. Por isso, enquanto o Japão mergulhava em guerras e ambições, ele se retirou. Viveu em cavernas, estudando o silêncio e o movimento, escrevendo sobre estratégia, pintura, caligrafia. No fim da vida, ele já não precisava de vitórias, precisava apenas de lucidez. Entendeu que o verdadeiro inimigo nunca foi o outro, mas o próprio apego. E talvez esse seja o teste final. Continuar calmo quando ninguém mais entende o porquê. Porque nesse ponto, a paz não é uma técnica, é uma identidade. Você não finge tranquilidade, você é tranquilidade. E o mundo, percebendo que nada em você reage, perde o poder de te manipular. Mas cuidado, a vitória invisível não é isolamento, não é virar pedra, é agir com propósito e não por impulso. É saber que a fúria pode existir, mas ela não precisa dirigir. É entender que aceitar não é desistir, é ficar lúcido o suficiente para escolher bem onde lutar. O imperturbável não é aquele que nunca se abala, é aquele que se abala, mas retorna rápido ao centro. E cada vez que retorna, fica mais difícil ser arrancado de lá. No fim, não é o mundo que muda, é o olhar. E quando o olhar muda, até o caos se ajoelha diante da calma. Então me diga, quando o próximo desafio vier, não mas quando, você vai reagir como o velho mundo espera ou vai sorrir por dentro, lembrando que o silêncio também sabe lutar? Todo mestre, quando chega ao topo, descobre que o verdadeiro começo estava lá o tempo todo, dentro do próprio caos. Musashi percebeu isso quando o último adversário caiu diante dele. Sem inimigos à frente, restava apenas um: a mente que ainda queria provar algo. E é aqui que o caminho se transforma de técnica em filosofia. Porque vencer o outro é conquista, mas vencer a si mesmo é libertação. O mundo moderno é uma arena sem espadas, mas com o mesmo ruído. Notificações, opiniões, urgências. A diferença é que agora o campo de batalha é psicológico. Cada provocação, cada crise, é um convite disfarçado para que você abandone o próprio centro. E a cada vez que você aceita, o inimigo não é o outro, é a distração. Vivemos na era da reação. Tudo pede resposta imediata. Mensagens, notícias, provocações digitais. Mas o mestre age na contramão. Ele não corre para responder, ele espera para compreender. Enquanto todos querem velocidade, ele busca precisão. Enquanto o mundo grita, ele escolhe o silêncio. Não por covardia, mas porque entendeu que o ruído é a arma de quem não tem direção. A calma, portanto, é revolucionária. Num tempo em que a mente humana foi sequestrada pela pressa, parar é um ato de rebeldia. Refletir é resistência. Respirar fundo antes de reagir é uma forma de sabedoria quase subversiva. E esse é o novo campo de batalha. Não nas ruas, nem nos palcos, mas dentro da própria consciência. Musashi, no final da vida, escreveu: não busque o caminho do outro, busque o seu próprio. Essa frase ecoa como um lembrete. O que funciona para uns é distração para outros. A serenidade é pessoal e o treino é interminável. Cada dia em que você escolhe não reagir, está vencendo um fragmento do velho eu. Cada vez que você observa em vez de julgar, sobe um degrau na escada da lucidez. Cada vez que aceita o inevitável sem se dobrar, reforça o aço invisível da alma. E um dia, sem aviso, sem ritual, você percebe que não está mais lutando, porque já não há mais guerra interna. Há apenas um estado de presença tão forte que nada o quebra. Você se torna, enfim, o que Musashi sempre buscou ser: um guerreiro sem espada, invencível porque nada o obriga a atacar. Talvez esse seja o último segredo. A paz não é o fim da luta, é o domínio dela. E quando você entende isso, tudo o que antes parecia urgência se revela irrelevante. Então, quando o mundo tentar te arrancar de si mesmo, lembre-se: a raiva é cara, o tempo é curto, a atenção é ouro.
Use cada um com sabedoria. E se precisar lutar, lute com silêncio. Porque no fim, é ele, o silêncio, quem sempre vence. Há algo que todos os guerreiros descobrem tarde demais. A espada que corta o inimigo é a mesma que pode ferir quem a empunha. Musashi aprendeu isso cedo. Depois de dezenas de duelos, ele percebeu que a arma mais perigosa não era o aço, era a mente descontrolada. A lâmina exterior só vence quando a interior está afiada. Esse é o ponto em que o caminho deixa de ser sobre vencer e passa a ser sobre não precisar mais vencer, porque o poder que não precisa se provar é o único que dura. Mas como cultivar isso num tempo em que tudo pede reação? O mundo moderno é feito para te tirar do eixo. Cada clique, cada manchete, cada olhar quer o mesmo de você, reação. E quando você reage, entrega o controle. Quem te faz reagir, te governa. Musashi dizia que o guerreiro que perde o foco perde a alma. Hoje, perder o foco é o novo tipo de morte. Uma morte por distração, lenta e disfarçada de produtividade. Por isso, o treino não acaba quando o vídeo termina. Ele começa toda vez que você sente o impulso de provar algo, responder algo, ou mostrar que não é bobo. Aí está o verdadeiro dojo, porque cada provocação é um teste para saber se você ainda é escravo do impulso ou se já aprendeu a dominar a lâmina. Feche os olhos por um instante e imagine-se no lugar de Musashi. Um campo vazio, o vento frio, o adversário diante de você. Ele grita, tenta te tirar do sério, mas você só observa. Cada palavra dele é uma espada que não te alcança. Ele se esgota, você permanece inteiro. Essa é a metáfora perfeita para o dia a dia moderno. O escritório, o trânsito, a conversa tensa, todos duelos disfarçados. Você não precisa vencê-los, só precisa não se deixar cortar. O silêncio, quando dominado, não é vazio. É potência concentrada. É o momento antes do golpe em que tudo é possível e nada é necessário. É nesse instante que você percebe. A vida não exige respostas rápidas, mas presenças profundas. Musashi não buscava mais fama nem títulos. Buscava ser um com o que é. E quando conseguiu, não havia mais o que derrotar, nem fora, nem dentro. Talvez esse seja o estágio final do caminho, quando o silêncio deixa de ser uma escolha e se torna sua natureza. Quando você percebe que nada externo pode ferir o que já está em paz. Então, se o mundo hoje te desafiar, apenas lembre-se, a raiva quer pressa, o orgulho quer palco, mas a sabedoria quer tempo. E nesse tempo, tudo o que é falso se dissolve. Porque o guerreiro que domina o silêncio não precisa de espada. Ele é a própria lâmina. No final da vida, Musashi não escrevia mais sobre duelo, nem sobre vitória. Escrevia sobre ver o mundo como ele é, e não como desejamos que seja. Depois de tantas batalhas, ele entendeu que a espada que mais fere é o desejo de controlar o que não se pode, e que a verdadeira liberdade nasce quando você deixa de lutar contra o inevitável. É curioso. Quanto mais o ser humano tenta vencer a vida, mais ela o derrota com sutileza. Queremos que as pessoas mudem, que o passado volte, que o tempo obedeça. E quando nada disso acontece, chamamos de injustiça. Mas será mesmo? Ou será apenas a vida sendo o que sempre foi, imprevisível, indomável e, ao mesmo tempo, justa com quem a aceita? Musashi morreu pobre, recluso, em uma caverna. Mas dentro dele havia uma riqueza que nenhum senhor feudal poderia comprar, a ausência de perturbação. Ele havia feito as pazes com o mundo. Não porque o mundo melhorou, mas porque ele aprendeu a não ser arrastado por ele. É nesse ponto que o caminho de qualquer guerreiro, filósofo ou pessoa comum se encontra. Não importa o século, a cultura ou a crença. A batalha é sempre a mesma: manter a alma em silêncio dentro do barulho. A modernidade promete tudo, menos calma. Vende produtividade, opinião, urgência. Mas a calma é o novo luxo. Ser capaz de observar o caos e dizer, não preciso reagir agora, é o ápice da força. É o equivalente contemporâneo à espada perfeita de Musashi, leve,
precisa e guardada até o último segundo. Talvez por isso ele escreveu em seu dokudo: não busque o prazer, nem tema a dor. Não se deixe mover por glória ou desonra. Aceite a vida e a morte como um só caminho. Ele não falava de religião, mas de equilíbrio. A paz não é um prêmio, é uma postura. Não se alcança, se pratica. Então, a pergunta que fica é simples, mas profunda. Quantas vezes por dia você se perde tentando consertar o que não depende de você? E se, em vez disso, escolhesse apenas observar, não como quem se rende, mas como quem entende? O que aconteceria se você parasse de reagir por instinto e começasse a responder por consciência? Se cada provocação se tornasse treino, cada obstáculo se tornasse aula, e cada silêncio seu fosse uma espada invisível guardada para o momento certo? Talvez, nesse instante, você perceberia o que Musashi percebeu ao final da jornada: que o inimigo nunca esteve fora. Ele sempre foi o som dentro da própria mente. E quando esse som silencia, até o mundo inteiro parece inclinar-se, respeitosamente, diante da sua calma.